Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 6, o seguinte: Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Meu irmão, minha irmã, os irmãos de Jesus o estavam criticando e de maneira irônica disseram a ele que deveria ir para a Judéia e aproveitar a oportunidade da festa dos tabernáculos em lugar de ficar na Galileia, já que tinha a intenção de ser famoso, de ser visto por muitos. A Judéia era lugar de grandes acontecimentos. A Galileia era a região dos pobres, dos anônimos. E então Jesus lhes respondeu com o versículo que acabei de ler. E em sua resposta, como sempre, há algo para pensarmos, para refletirmos. As respostas de Jesus, mesmo para questões mal intencionadas ou superficiais, são sempre cheias de sabedoria para a nossa vida. E ele disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O tempo certo a que Jesus se referia tinha a ver com os propósitos de Deus. Nos evangelhos, em diversos momentos aparece a expressão, porque ainda não havia chegado a sua hora. E chega o momento em que a narrativa indica que sua hora havia chegado. Um deles está em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus viveu com o seu relógio existencial acertado com o relógio do Pai. As coisas não aconteciam aleatoriamente. Ele seguia a cronologia dos propósitos de Deus e diz aos seus irmãos que, ao contrário dele, o tempo deles era qualquer tempo, colocando em perspectiva a diferença entre viver guiado pelos propósitos de Deus e viver guiado por si mesmo. Nós podemos fazer o nosso próprio tempo, mas podemos nos alinhar mais com Deus. Em certo sentido, podemos ser unilateralmente responsáveis pelo que nos acontece e pelo momento em que tal coisa acontece, se orgulhosamente governamos a nossa própria vida sem nos orientar com Deus. Costumamos dizer que algo só acontece se chegou a nossa hora. Jesus está dizendo que nossa hora também chega em função de nossas escolhas. O Evangelho nos propõe vivermos influenciados pelos propósitos de Deus. Isso não significa que a existência passa a representar um script onde apenas cumprimos o papel que Deus escreveu para nós. Na verdade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez protagonistas em nossa história e não marionetes. Tirar de nós esse protagonismo significaria tirar de nós a imagem e semelhança que Ele mesmo nos deu. E a vida com Deus não pressupõe isso. Ao contrário, a vida com Deus potencializa isso. Com Deus, somos livres como jamais seríamos sem Ele. Somos criadores nesse mundo, criadores de coisas e de histórias. E as histórias são o que mais importa. Somos desenvolvedores do mundo e da vida uns dos outros. Viver pela fé em Cristo, em comunhão com Deus, nos possibilita estar sob a influência do Espírito Santo e poder enfrentar o desafio de tomar decisões de modo que a nossa vida se alinhe com os propósitos de Deus. E aí entra em cena a coisa certa, o tempo certo, o modo certo. Tudo em relação aos propósitos de Deus. Essa é a nossa adoração. E isso é algo que cada um de nós precisa aprender a viver. Não é o pastor quem deve nos governar, dizer o que é certo ou errado, se está na hora ou não. Somos alguém que precisamos, com sabedoria, diante de Deus, orientar as nossas vidas.
as nossas decisões. Em última instância, a responsabilidade é de cada um de nós. É assim que amadureceremos e honraremos a Deus. Que possamos aprender na vida a reconhecer os caminhos propostos pela vontade de Deus para a nossa história. Que nossa vida se desenvolva na direção certa, no tempo certo, como fruto de nossa coragem para decidir e de nossa fé para ouvir o Espírito de Deus. Nosso mundo está em descompasso com Deus e nós também estaremos se não escolhermos persistentemente voltar para Ele. Com responsabilidade e devoção, e apesar de jamais ser perfeita, possa nossa trajetória aqui ser orientada pelo relógio de Deus e influenciada por sua soberana vontade. Que vivamos no compasso certo, no tempo certo, no tempo de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.